Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora bater um papo sobre o nosso esquadrão de aço. Quem tá com saudade dos jogos, de passar raiva, de se estressar e ser feliz ao mesmo tempo? Pois é, por enquanto nós só temos especulações de contratações e temos bastante, né, galera? Bom, antes de eu trazer algumas especulações que já estão surgindo pelo ar, como eu falei, dá pra fazer um livro, é muita gente. Bora ouvir rapidinho aqui um comentário da galera da Rádio Sociedade falando sobre isso, sobre as contratações, sobre as especulações, quem vem, quem não vem. Bora dar uma conferida e aí a gente bate um papo, porque tem muito assunto aqui, tem uma polêmica que eu fiquei surpresa, mas já já a gente acompanha isso. Os Valença tem as informações do Tricolor. Tenho sim, todo mundo de férias. Acabou as informações. Tchau, até janeiro. Dia 5, né, Valença? Você volta. Vai falar do Bahia. Juninho Shrek. É tudo especulação, Valença? Quem? Juninho, atacante do Flamengo. Vamos falar assim? Que aqui vai ser Vem falar aqui você. Aqui eu só vou chamar ele de Shrek, se tiver que chamar. Tá com medo de quê, Juninho, mano? atacante do Flamengo. Shrek. Neste momento, Fabrício, é tudo tratado como especulação. Qual o nome dele? Ainda mais com o Bahia. Quando a gente olha, os caras já tá treinando. Já estão treinando. O Bahia que volta a treinar no dia 5 de janeiro, né? Então, assim, a gente trabalha nos bastidores, buscando informações, mas neste momento, principalmente, o que acontece? Terminou o Campeonato Brasileiro agora, muitos jogadores desligam. Ficam uma semana, pelo menos, em off total. Empresário também é a mesma coisa, dá uma segurada, porque depende do ok do jogador. Então pode estar acontecendo isso, mas o Bahia segue buscando contratações. A informação que nós demos ontem, vinda do Marinho Júnior, do Yuri, também do GE, sobre a possibilidade do Thiago seguir para o Orlando City, isso também foi divulgado ontem. E com isso aumenta mais ainda a procura do Bahia por atacante, acredito eu, né? Aí é uma aposta minha, porque você teria apenas o William José. Por que o Ratão, que tem contrato, não poderia voltar pelo menos aí para esse início de temporada para ver de novo da Colé? Diz que o time, diz que também o mercado asiático tá afim dele, né? Porque os números são bem bons lá, viu, Mano? O mercado asiático tá afim dele e tem uma outra coisa, né? Esse ano, atipicamente em relação aos outros, não tem essa de começo de temporada, né? O começo de temporada já é brasileiro. É verdade, já teria que ser pra pirão. Já é brasileiro e já é Libertadores. Então, assim, pra você... Bahia já deixou claro isso pra mim, e acho que pra todo mundo, que a janela que ele mais contrata é do início do ano. Se ele deixar de contratar essa janela de início do ano pra poder apostar em alguém, pra depois ver que não deu, tal... Aí seria uma janela mais de correção. E eu não sei se o Bahia estaria disposto a essa situação agora, ou se traria jogador já para poder cumprir. Se o Thiago for embora, já são 2 vagas de atacante, né? A gente entrando nessa, né? De que sai um e repõe com o outro, né? Porque seria o Thiago e a vaga do William José, que até agora não é a vaga do William José, me perdoem. É do cara ali que já deveria ter suprido a do Lúcio, vamos dizer assim, né? É porque, tipo assim, na cabeça da gente, o Thiago sempre foi ponta. Isso. Mas na cabeça do Rogério, talvez ele já fosse centroavante. Mas a partir da saída de Lúcio. Então vamos dizer que a gente tinha 3? Só ficou com 2. E vai ficar com 1 se concretizar a saída do Thiago. Então não seria espaço já para chegar lá de 2 peças? 2 peças, com certeza. 2 atacantes. 2 atacantes. A gente vê o Arias que vai embora, outro aí no lateral. A gente vê o Rezende que deve ir também, né, Valença? O Rezende? É o que se especula, né? É o que se especula, a possibilidade de saída do Rezende. Tchau. Encerramento do ciclo. Que é isso, Geni? Rezende de serviços prestados. E tem outros jogadores também que podem ser negociados, outros jogadores que estão e que têm contrato com o Bahia, que podem não permanecer. Sem falar no goleiro, né? O Bahia tem o João Paulo até junho. Então, Tem o João Paulo, né? Porque o João Paulo a gente não conseguiu ver, cara. Não conseguiu ver. Mas estava, por exemplo, no banco de reservas. Já tá melhor, não, né? já estava normal, já estava treinando normal e sendo utilizado naquela, vamos dizer assim, naquela aquela troca com revezamento com o Danilo Fernandes. Um jogo ia o Danilo, outro jogo ia o João Paulo pro banco de reservas. Tem contrato até o final do ano. Porém, o Danilo Fernandes
se aposentou. Então já abre uma vaga. Vai ser uma ou vão ser duas vagas para o gol? Então tudo isso tem que ser colocado também nesse momento. Galera, são muitas especulações, já que já temos jogos de volta. E falando em goleiro, eu já tinha trago aqui no jornal a informação de que o João Paulo tem a possibilidade de voltar para o Santos e lá o Santos resolver a vida dele. Seria muito interessante que ele continuasse aqui no Bahia para o Campeonato Baiano. Mas temos especulação de um goleiro. Essa informação vem através do canal do Puco Marinho Júnior. O Bahia tem interesse na contratação do goleiro de 24 anos que atua no Gil Vicente de Portugal, revelado pelo Botafogo e com passagem na seleção olímpica. Ele tem contrato até junho de 2026. Então bora aguardar. Que o Bahia tem que trazer goleiros, tem que trazer, porque a gente já sabe do Danilo se aposentando e a possibilidade do João Paulo voltar para o Santos. Então a gente só fica com o Ronaldo e não dá. Isso a gente sabe que vem, né? Com certeza. E com a saída do Thiago, eu tinha até trago aqui em outro vídeo se o Del ganharia espaço. Mas já vimos a briga acirrada que está entre o Manchester City e o Manchester United atrás do Del. Pois é. De acordo com informações do portal TM Talk, acho que esse é o nome, o Manchester City estuda a possibilidade de avançar um acordo para as contratações do atacante Del. E o Manchester United também está na briga. É o rival do City, então está uma briga acirrada. Quem lembra que eu tinha dito aqui em um vídeo que teria a possibilidade desses meninos não continuarem aqui no Bahia, já que o Rogério Ceni não gosta. Eu vou falar não gosta porque é o que parece, tá? Que o Rogério Ceni não gosta de trabalhar com a base. Ele disse que o Thiago, acho que não gosta é uma palavra muito forte, mas é o que transparece. Ele disse que utilizava o Thiago pela força física que o Thiago tem. Eu tinha dito que haveria uma grande possibilidade desses meninos não continuarem no Bahia. Até mesmo porque os meninos ganharam uma visibilidade muito grande com a Copa Sub-17. A mídia dos meninos, né? Posso falar mídia. A visibilidade desses meninos cresceram, ganharam uma proporção visibilidade fora, no exterior. Coisa que aqui com o Rogério Ceni os meninos não estavam conseguindo, até porque os meninos estavam lá na base e tal. E a maior prova disso vem aqui nessa reportagem. E a gente liga uma coisa à outra quando a gente vê uma reportagem dessa aqui, que foi o reflexo da metade do ano do Bahia, que foi quando o Luiz Gustavo chegou. Reforço milionário. Luiz Gustavo fecha o ano sem jogar no Bahia e só estreará no Baiano. E aí a gente passa para o próximo lado e tem a fala do Rogério Ceni. Luiz Gustavo é um garoto de 19 anos. Precisa se adaptar mais. Eu vejo o Mingo e o Rezende à frente dele. Pois é, o Rezende. Então, que os meninos vão mesmo. Que o Del vá mesmo. Aproveite a oportunidade. Ganhe experiência lá fora. Principalmente em clubes como esses, que são gigantescos no mundo do futebol. Coisa que eles não estariam ganhando aqui no Bahia com o Rogério Ceni, que estariam comendo um certo banco. A gente tem exemplo do Cauê Furquim também, que veio do Corinthians. O menino jogava lá no profissional do Corinthians, mas aqui no Bahia não presta, né? Não está adaptado para jogar. É o que o nosso professor disse. E aí temos novas especulações, novos rostos, já que o Bahia vai precisar trazer atacante. E as especulações continuam. Com o desejo de deixar o Grêmio em 2026, o atacante Christian Oliveira vai definir o seu futuro entre dois clubes que demonstram interesse em sua contratação. O Bahia já teria sinalizado uma proposta oficial para contratar o jogador na próxima temporada. O que você acha deste atleta no Bahia? Outro interessado é o Nacional do Uruguai. O presidente do clube, Flávio, afirmou que Oliveira deverá retornar ao Montevideo em 2026. O Grêmio, porém, diz que nenhuma das negociações foram concluídas até o momento. E aí, torcedor, o que você acha dessa possível contratação? E vamos para o próximo. Deixe aí nos comentários. O próximo seria o Leonardo Biancucci. Pois é, sondado informações sobre o meia Leonardo Biancucci. O Bahia demonstrou interesse na contratação do meia Leonardo Biancucci, de 31 anos.
O jogador está em fase final de contrato com o clube alemão, com término previsto para junho de 2026. A partir de janeiro, Biancucci já estará autorizado a assinar uma pré-temporada com qualquer equipe. A possível movimentação do Bahia ocorreu em meio a discussões sobre o futuro do atleta que deve deixar o seu clube atual. Esse aqui seria mais um que não está agradando a torcida. Só que é bolacha quebrada, jogador fim de contrato. Cara, olha, eu nunca vi tantas especulações no Bahia, desde quando eu comecei aqui no canal. Eu nunca vi tantas especulações como estão vindo agora. E são nomes que não caem no gosto da torcida, que não estão agradando a torcida. Então, tá difícil essas contratações agora, né? Começou pelo aquele Juninho lá do Flamengo. E daí só ladeira abaixo. Pois é, vocês viram essa polêmica. Eu fiquei estarrecida. Vi de ontem pra hoje essa notícia. Estourou uma bomba no São Paulo de que o departamento médico do São Paulo estaria utilizando aquelas famosas canetinhas emagrecedoras nos atletas. A diretoria do São Paulo, o clube nega que estaria utilizando isso nos jogadores. Só 2 atletas que utilizaram, que nem estariam jogando, mas vai haver uma certa investigação. Eu sei que essa bomba estourou e quando a gente pensa que já viu de tudo no mundo do futebol, aparece mais uma coisa. Como canetas emagrecedoras acirrou racha político no São Paulo e crise que gerou demissões. O São Paulo viveu um momento de crise eterna após uma temporada marcada por muitas lesões. O clube iniciou uma ampla reformulação do departamento médico com várias demissões. Nesse processo veio à tona a suposta utilização de canetas emagrecedoras por alguns atletas, o que gerou uma grande polêmica e divisão de opiniões dentro do tricolor. Esse ano foi um ano histórico de lesões no São Paulo todo, foram 70 lesões, houve histórico de fraqueza, de enjoo, mas a diretoria aponta que só 2 atletas, como eu já tinha dito, que não jogaram, teriam utilizado as famosas canetinhas emagrecedoras, que eu não posso citar nomes aqui. Lógico que o clube nunca iria assumir ou dizer, principalmente no escândalo desse, mas que é estranho né? Bom, eles se resolvam entre eles e vamos esperar os próximos capítulos. Já agradeceu a Deus hoje por não ter mais Everaldo no Bahia? É um trocadilho, galera, porque a torcida do Fluminense tá aí bem irritada e pistola com o Everaldo. Pois é, já agradeceu a Deus hoje. Agora saiu o Everaldo, veio o William José. Eu não sei se tem muita diferença, né? O William é um pouquinho mais certeiro, mas eu não sei se tem muita diferença. Bora acompanhar os comentários, porque a galera tá... Eu sei o que vocês estão sentindo. A gente entende. Não dá pra ter 90 minutos de Everaldo. Ah, ele briga, ele vai, ele luta, ele tenta. Meu irmão, chega. Chega. Cara, você tem o Riquelme no banco, que eu não entendo porque que não joga. Eu não consigo entender. Todas as participações do Riquelme, quando ele entrou nos jogos, ele entrou bem. Ele não usa a base. Ele não usa os moleques. É impressionante. Ele fez isso no São Paulo e tá fazendo isso no Fluminense. Eu não sei o porquê. Não tô no treino. Dou um crédito a ele de entender que é um jogo muito grande, que você tem que ter experiência, tem que ter casca. Mas o Riquelme é um moleque da base que fez história na base inteira, inclusive em grandes jogos como esse, que se apresentou ontem. O JK tava no banco. Ah, o JK não vive um momento. O Verratti vive? Não. Então, assim, gente, olha, com todo respeito ao Everaldo, inclusive, assim, que é um jogador que eu vejo que luta, que briga, mas não dá. Não justifica mais o Everaldo tá em campo, gente. Eu acho que o Everaldo... desesperador. Não dá pra terminar o jogo com o Everaldo. Não dá pra ter 90 minutos de Everaldo. Te entendo. Eu e a torcida do Bahia toda, a gente consegue entender vocês, tá bom? Seu bom. Bora para a próxima pauta. A nossa querida Clara Albuquerque trouxe um posicionamento para a torcida, pra gente se acalmar um pouquinho. E eu achei de extrema importância trazer para vocês. Ela é maravilhosa, né? Bora acompanhar o que a Clara fala. E deixa aqui nos comentários se você compartilha desta opinião. Mesmo outro fim de ano triste, não aguento mais. Poderiam ser frases de torcedores de um time rebaixado ou brigando pra não cair. Mas são de torcedores do Bahia. Gente, que delírio é esse? O que é que vocês não aguentavam mais?
A melhor campanha na história de pontos corridos? A vaga antecipada na Libertadores? Como vocês podem estar cansados de participar 2 vezes de forma consecutiva na competição, se isso é algo que nunca aconteceu antes na história? Fim de ano triste, com recorde de triunfos na Fonte Nova e a 3ª melhor campanha em casa do campeonato? Que loucura é essa, gente? Vamos voltar para a realidade. E vejam que eu não tô falando que não pode criticar. A gente deve criticar e cobrar. Tem um vídeo de meia hora, inclusive, no meu canal, com um monte de crítica ao ano de 2025 do Bahia. Mas o recorte é muito pequeno e os avanços são muito claros para vocês já estarem cansados e já estarem falando em mais do mesmo. Cansada eu tava era de brigar para não cair, de não disputar a Libertadores há 35 anos, de não vencer títulos estaduais e muito menos regionais, e de não ter nenhuma expectativa de melhora. Se acalmem, tricolores, coloquem um pouquinho de paz nesse coração, apesar de nem tudo estar perfeito e não está, aproveitem também um pouquinho do processo. O Bahia é uma parte tão importante das nossas vidas, tão grande. Será que não é mais inteligente ter uma relação saudável e pacífica com o nosso clube? Eu desconfio que sim. Só uma observação, eu concordo com a Clara em partes, assim, achei extremamente importante o que ela falou, concordo, o Bahia hoje está em outro patamar, a gente está disputando campeonatos que há anos a gente não via, eu, por exemplo, nunca vi o Bahia numa Libertadores, mas tem uma frase, um comentário que eu vi do Tom Bahia, e esse comentário ficou na minha cabeça, e eu acho que se resume muito ao atual momento do Bahia. Quanto mais alto o patamar, diferentes são as cobranças. Mais altas são as cobranças. Se o Bahia tá numa Libertadores, se o Bahia hoje tem um nível maior, o Bahia tá em um nível mais elevado, eu acho válido a gente cobrar coisas mais elevadas. Exemplo, ter garantido o acesso direto à Libertadores. Lógico, não vou tirar mérito nenhum do Bahia. Como a própria falou, recorde aqui na Fonte Nova. Mas o que a gente reclama, o que eu vejo que reflete hoje no torcedor do Bahia, que a gente reclama, não é isso. Não é nada disso, não. É só a falta de garra dentro de campo. É só pipocar em jogos decisivos. Isso machucou muito lá o torcedor do Bahia. Isso que ficou marcado nessa temporada. A falta de garra em jogos decisivos. Eu acho que é por isso que a torcida está tão fadigada. E alguns erros que não deveriam ter sido cometidos. Eu acho que se não fosse isso aí, exemplo, a gente tivesse saído da Libertadores de forma honrosa, perdeu, mas perdeu lutando. Se a gente tivesse saído dos playoffs da Sul-Americana, saiu, mas saiu lutando, não entregou o jogo, não ficou apático, não pipocou no jogo. Vocês conseguem entender? Copa do Brasil, mesma coisa. Não, mas a gente saiu lutando. Não, mas pelo menos tentou. Não foi se apagando, chegou no jogo, pipocou, a gente não viu o que tanto falam do jogo bonito do Bahia. Eu acho que é isso que reflete muito. E o torcedor do Bahia, por saber que o clube é grande, hoje tem sede de um grande título. Eu acho que isso pesa muito também. O torcedor tem sede de ter um título relevante. A gente não quer mais Campeonato Baiano nem Copa do Nordeste. A gente não quer. Porque esse ano ganhou o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. A gente não quer isso não, querido. Pelo menos uma Copa do Brasil era pra ter deixado no currículo. Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, sobre esse comentário. Beijo, tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.